Fala galera, hoje temos mais uma música aqui para analisar e hoje vamos falar de Coldplay e de BTS. Na verdade eu cortei aqui a parte do BTS pelo simples fato de eu não falar coreano, então não vou analisar a parte que está em coreano, óbvio, mas vamos aprender um pouquinho mais aí. Vamos entender a letra, que é bastante simples, né? E também entender alguns conceitos aqui do inglês. Essa música eu vou conseguir pegar um conceito mais específico e conseguir trazer a tradução completa dessa parte só do inglês, né? Porque é uma música até que curta, ela repete várias coisas, tem a parte em coreano que a gente cortou, mas sem mais delongas, vamos lá, vamos fazer aqui, como sempre, uma leitura da letra, né? My Universe, o nome da música, you are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and I. In the night, I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and you make my world light up inside. Basicamente, essa é a letra da música My Universe. Então, vamos lá. Primeiro, My Universe, meu universo, né? Essa é fácil. Então, ele fala aqui no começo, you are my universe, você é meu universo, and I just want to put you first, e eu só quero colocar você em primeiro lugar, né? Quero deixar você é minha prioridade, né? Então, só quero colocar você em primeiro lugar. Depois repete aí algumas coisas. In the night, I lie and look up at you. Na noite, eu me deito e olho para você, né? E olho para cima para você. Porque se você está deitado, você está olhando para cima, para o universo, e ela, ou ele, sei lá, é um universo dele. Então é isso que ele faz. There's a paradise they couldn't capture. Existe um paraíso que eles não conseguiram ou eles não puderam capturar. Por exemplo, quando a gente fala de algo magnânimo, né, de um paraíso, é como se, imagine, você vai para algum lugar e é lindo, e você tira uma foto do lugar, você não vai conseguir de maneira alguma capturar realmente o que é aquele lugar, né? Tem coisa que a gente só vive, não tem como capturar, né? Então o próprio universo, você olha assim para as estrelas e tal, se você tenta, principalmente, você pega seu celular e tenta tirar uma foto da lua, às vezes já sai uma porcaria. Então, é isso que ele quer dizer. Nem tudo está ao alcance da captura, né? Enfim, digital ou mesmo tecnológica, né? There's a paradise they couldn't capture. Então existe um paraíso que eles não conseguem, não conseguiram, não conseguiriam, não poderiam capturar. That bright infinity inside your eyes, né? Aquela infinidade de brilho, né? Brilhante, aquele infinito brilhante, resplandecente dentro dos seus olhos, né? Então, de novo, no final, you are my universe, você é meu universo, eu quero colocar você em primeiro lugar, colocar você em primeiro, and you are my universe, and you make my world light up inside. Você faz o meu mundo se acender por dentro, você ilumina o meu mundo por dentro, é isso que ele quer dizer. Mas aqui vamos pegar aqui uma parte bastante específica, que é o verbo to lie, né? Muitas pessoas falam, ué, o que esse verbo está fazendo aqui? E eu vou falar de uma confusão que as pessoas fazem muito constantemente com o verbo to lie. Na verdade, em inglês existem dois verbos to lie. E são dois verbos mesmo, não é? É muito comum que nós tenhamos um verbo que tenha mais de um significado, mas aqui não. Aqui estamos falando de fato de dois verbos que são diferentes. Existe o verbo to lie, de mentir, e o verbo to lie, que é de deitar. E eu vou explicar um pouquinho mais agora. Então, primeiro, a gente tem que fazer a diferenciação entre o verbo to lie e o verbo to lay. As duas coisas existem, vou trazer aqui para a tela, né?
O verbo to lay, eu fui aprender isso com mais cuidado quando eu fui de fato aprender o alemão. O alemão ele te força a aprender algumas diferenciações que às vezes nós negligenciamos, né? No próprio português, gente, atenção, o verbo deitar, ele sempre precisa de um objeto, ou seja, quando eu falo deitar, eu sempre deito alguma coisa, né? Só que a gente negligencia isso, né? Tanto é que quando eu digo, por exemplo, se eu vou dormir, o correto é dizer eu vou me deitar, ou seja, eu devo usar o verbo deitar quando eu me refiro, né, de ir dormir, etc., ou de deitar-se à cama, né, na cama, eu devo usar o verbo de maneira reflexiva em português, tá, gente? Isso daí é em português mesmo. Por quê? Porque o verbo só deitar é quando você deita alguma coisa, ou seja, quando você põe algo na posição horizontal. É claro que na prática as pessoas não fazem mais essa diferenciação, mas pelo menos em tese nós devemos respeitar isso, ou seja, quando eu vou dormir, o correto é eu dizer eu vou me deitar, porque o que eu deito são outras coisas, né? Ok? Então, primeira diferenciação que temos que fazer aqui em inglês é justamente entre o verbo to lay e o verbo to lie, né? Ao pé da letra, o verbo to lay é o verbo deitar, ao passo que o verbo to lie é o verbo deitar-se. Olha só que coisa, né? Então nós temos o verbo to lay, tanto é que quando eu falo de pôr ovos, né, nós usamos também o verbo to lay, que é, por exemplo, the turtle lays eggs, né? Então a tartaruga põe ovos, ou seja, ela deita ovos, é isso que a gente fala em inglês, né? Mas, de novo, quando eu uso to lay, eu sempre preciso de quê? De um objeto, tá, gente? Eu preciso de um objeto. I lay the book, I lay the eggs. Então, a gente pode traduzi-lo também para o português como colocar, mas é sempre colocar numa posição horizontal, né? São aí nuances que são bem interessantes, né? Então, to lay é deitar alguma coisa, tá? Enquanto o verbo to lie, este verbo to lie é o deitar-se, ou mais especificamente, ele quer passar uma ideia de estar deitado. Então, quando ele fala aqui na música In the night, I lie and look up at you, ele está falando do verbo deitar-se, né? Então, eu me deito e olho para você, olho para cima, né? Olho para cima para você. É isso que ele quer dizer, né? Mas ainda existe uma outra diferença. A diferença entre o verbo to lie e o verbo to lie down. Então, se você já se perguntou, por exemplo, qual que é a diferença entre o verbo to sit e to sit down? To stand and to stand up. Né? Vou até colocar de novo aqui na tela. Vou colocar esses outros verbos também para a gente poder entendê-los com mais precisão. Por exemplo, então, to lie versus to lie down. To sit versus to sit down. E to stand versus to stand up. Como vocês podem notar, todas essas expressões, de um lado, estão com o complemento, né? São verbos, de um lado, são verbos simples, mas deste outro lado aqui são verbos que chamamos de verbos frasais, né? Qual é geralmente a diferença desses dois lados, gente? Qual que é a diferença entre to stand e to stand up? Geralmente, e isso não é algo que vai ser aparente 100% das vezes, mas quando eu digo to stand up, geralmente me refiro de uma transição de posição. Ou seja, eu não estou em pé e aí eu passo a ficar de pé, ou seja, eu me levanto. Ao passo que to stand pode também se referir a alguém que já está de pé, que não está fazendo essa transição de posicionamento.
Então, quando eu falo, por exemplo, da guarda britânica, eu posso falar, por exemplo, they stand for hours. Vou colocar aqui o exemplo na tela para vocês. Posso dizer they stand for hours. Eu quero dizer que eles ficam de pé por horas. Veja, eu não estou me referindo ao ato de eles ficarem se levantando por horas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que eles permanecem de pé por horas. Essa é a diferença. Percebe? É diferente de eu dizer they stand up for hours. Posso dizer isso? Posso. Mas, de novo, geralmente quando eu falo to stand up, eu estou falando de uma transição de posição. Quando eu falo do to lie e do to lie down, a mesma coisa se aplica. O que eu estou dizendo é to lie geralmente tem maior relação com estar deitado. Tanto é que é comum a gente colocar nos túmulos, a gente vê nos túmulos, né? Here lies John. Sei lá, vou simplificar ao máximo, né? Posso colocar here lies John. Ao pé da letra, nós entendemos isso como aqui jaz John. Ou seja, aqui está deitado. Veja, eu não estou dizendo que ele está transicionando sua posição. Estou dizendo que ele já está na posição deitada, né? Ou seja, todos esses verbos deste lado aqui, do lado esquerdo, eles geralmente indicam uma relação de a pessoa está de fato fazendo aquela ação, porém, o que acontece é que ela não está mudando, né? Ela não reflete uma alteração de posição. Ao passo que do outro lado, aqui do lado direito, geralmente nós temos uma transição de posição. Ou seja, to lie down quer dizer que você não está deitado e você se deita, você se coloca na posição deitada. To sit down, você não está sentado, mas você se coloca na posição de estar sentado. E to stand up, a mesma coisa. Então é diferente, por exemplo, eu falo assim, estamos sentados à mesa por horas. We are sitting at the table for hours. Olha só, eu não vou dizer sitting down, geralmente neste contexto, ok? Então, queria pegar principalmente essa grande diferença aqui, falar, né, do verbo to lie, neste caso é o verbo deitar, ou melhor, né, deitar-se, né, ou estar deitado, não é o verbo mentir. Tá bom, gente? Então, to lie down, a diferença é que um está demonstrando essa alternância, essa alteração de posição. To sit down, to stand up, a mesma coisa, ok? Caso tenha ficado dúvidas, deixa aí nos comentários. Tiver sugestões, perguntas, aforismas para compartilhar, só deixar aí que eu vou responder com certeza. Muito obrigado. Se estiver no seu coração, dê um like aí também no vídeo para ajudar o nosso canal. E, claro, estamos sempre abertos aí a sugestões. Muito obrigado e até a próxima.